A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, povo querido, glória a Deus, aleluia. Pastor Mike Linhares aqui mais uma vez, amém, glória a Jesus. Já peço a você que está assistindo este vídeo, compartilhe o link do canal, interaja com o canal, deixe o seu like, o seu comentário, vamos avançar. Vamos crescer junto, vamos alcançar outras vidas no nome de Jesus Cristo, amém? Você que não é membro, quiser ser membro, pessoal, seja membro do canal, baratinho para você ser membro aí, pessoal, interaja, ajude aí o ministério. Estou aqui no centro de pleno domingo, estou aqui no centro de recuperação, junto com esses abençoados aqui, e hoje trazendo mais um personagem aqui que vai estar se apresentando para vocês. Olá pessoal, independente do horário que você tiver esse vídeo, vendo esse vídeo, Pai do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sérgio, o pastor me convidou nesta tarde para estarmos conversando aqui a respeito sobre Deus, acredito eu, sobre a minha recuperação, que estou aqui internado nesse centro de recuperação. Amém. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Pessoal, eu vou começar esse bate-papo aqui, essa conversa de frente com o pastor Mike Linhares. Foi forte esse manto agora, toma-te essa. Eu estou aqui diante desta pessoa abençoada, já eles vão estar indo para o culto, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas eu quero começar indagando ele com algumas perguntas diferentes. Eu quero começar falando sobre ministério, né? Estamos diante de uma pessoa que tem chamado, de uma pessoa que tem dom, de uma pessoa que agiu como aquele que pegou um talento e resolveu enterrar. E ele, por algum motivo, enterrou, estancou, estacionou, não fluiu. Esse dia agora eu ouvi da boca dele, ele dizendo que já tem uns 3 anos que ele não sabe o que é ministrar uma palavra. Por aí eu já fui só guardando ali as palavras sendo lançadas e eu falei, ministrava, né? E aí a questão é, Sérgio, primeira pergunta feita a você, quando foi o teu primeiro relacionamento com Cristo? Meu primeiro relacionamento com Cristo de verdade, Sim. porque eu nasci no lar evangélico. Minha mãe sempre foi evangélica, sempre me levou para a igreja. Sim. Fazia parte do grupo de adolescentes da igreja, grupo de jovens. Quando foi 14 anos me desviei e aos 19 anos eu voltei a servir a Cristo no ano de 2017. Então eu creio que eu tive relacionamento com Deus mesmo foi a partir do ano de 2017. No ano de 2017 que eu fui ter mesmo um relacionamento com Deus, um relacionamento com Cristo. Ah, compreendi. Quando você teve esse relacionamento mesmo, quanto tempo foi de duração? Olha, começou em 2017, a partir de janeiro já. Eu me lembro que no início de janeiro, 4 de janeiro, eu fiz um propósito com Deus, que era para me libertar de algumas coisas que me aprisionavam ao mundo. E muitas dessas coisas eu me libertei até o dia de hoje, não voltei a praticar. Sim. Que não convém falar. Eu já fui ter recaída já na droga no ano de 2021. Passei 4 anos servindo a Deus. Olha só. 2017, 18, 17 fui batizado nas águas, no Espírito Santo. Benção. E a partir de 2018, lá na igreja que eu me congregava, comecei a assumir cargos. E 2017, 18, 19, 20 e 21. 21 que foi o ano que eu caí. Que eu fui apresentado a disciplina no dia 24 de novembro de 2021. Sim. E no mês de novembro eu ainda cheguei a ministrar, que foi a última vez que eu ministrei, 10 de novembro de 2021. Tem 2 anos e... 2 anos, foi 2 anos mês passado agora. Sim. E Sérgio, uma outra pergunta. Você estava comentando agora conosco que você nasceu no lar cristão, sua família cristã, e aí você também nesse desenvolvimento, nessa caminhada, começou a participar de departamentos na congregação sua. O que foi que aconteceu? O que levou você na adolescência
a deixar de obedecer, de praticar, de se envolver? O que esfriou, matou, afastou você de Deus? Foi assim, eu sempre tive, mesmo adolescente na igreja, eu sempre tive o desejo de conhecer o mundo, a vontade de conhecer o mundo. Não é à toa que eu passei assim uns 2 anos, não lembro exatamente o ano, mas eu tinha 12, 13 para 14 anos. E sempre lançava a oportunidade de se batizar nas águas. Eu nunca aceitava, porque no fundo eu tinha aquela vontade de conhecer o mundo. Aquela vontade que muitos adolescentes têm. Os jovens, muitas vezes, eles não têm essa vontade porque eles já estão conhecendo o mundo. Sim. Esse pensamento, esse desejo vem muito nos adolescentes, 12, 13, 14 anos. E eu sempre tive aquele desejo de conhecer o mundo. E foi através de algumas... De pessoas que já conheciam o mundo, comecei a me envolver, comecei a andar com essas pessoas. E foi aí que eu parei de ir para a igreja. Parei de ir para a igreja, parei de congregar e me joguei mesmo no mundo. Sim. Me joguei mesmo no mundo, com 14 para 15 anos. Foi isso. Foi isso. Tá. Aí daí, quando você se lançou no mundo, primeiro ponto importante, qual foi a reação familiar? Olha, porque antes de eu me envolver na droga, eu me envolvi no crime, praticando algumas coisas erradas. Sim. Só que meus pais demoraram a saber, entendeu? A respeito de algumas coisas eles nem sabem até o dia de hoje. Minha mãe sabe, tudo ela sabe, meu pai não. E a reação deles foi tipo assim, eles me deram, porque eu fazia tudo muito escondido, tudo muito escondido. Só que eles tiveram um choque mesmo, assim, foi quando eu falei que eu tava usando droga, já foi com 16 para 17 anos, já com 2 anos no mundo, 2 anos fazendo coisa errada. E eles tiveram uma tristeza muito grande, uma tristeza. Imagino. Eu creio que foi a partir daquele dia, eu me lembro que quando minha mãe perguntou se eu tava usando droga, e quando comecei a usar droga, eu já tinha parado já de fazer coisas erradas relacionadas ao crime, estava trabalhando. E minha família percebeu que eu trabalhava e tipo, eu andava sempre bem vestido, depois comecei a andar jogado. É isso que a droga faz. Comecei a sempre estar sem dinheiro, às vezes não tinha nem dinheiro da passagem para me trabalhar, e a minha mãe começou a desconfiar. Poxa, tu era uma pessoa que sempre tinha dinheiro guardado, andava bem vestido, e agora, às vezes não tem nem o dinheiro da passagem, vive andando mal vestido, sujo, fedorento, vive cansado, porque vivia trabalhando amanhecido. Foi uma tristeza muito grande. Eu creio que a partir daquele dia ali começou uma luta muito grande, né? Uma tristeza muito grande que eu dei pra eles. Acho que foi uma das piores notícias que eles receberam. Foi quando que eu disse que eu tava usando droga. Sim. Eu tava começando a me viciar. Eu tava começando a me viciar. Então eles tiveram uma surpresa, porque era uma pessoa que sempre era... Quem olhava assim eu durante a adolescência dizia, não, esse jovem não vai se envolver com coisa errada, não vai se envolver com droga. Sim. Então eles tiveram uma surpresa não boa, uma surpresa muito desagradável. Tiveram um desgosto. Frustrações. Sim. Frustração, né? Tudo isso e mais um pouco. Posso imaginar, a pessoa que sonhou, a pessoa que viu ali, doutrinou, ensinou o caminho e de repente vê pegando o caminho errado, como não é para a mãe, para o pai, para a família, uma certa situação dessa, né? Ainda mais para alguém que estava na adolescência, indo para a sua juventude e já pegando o caminho errado. Infelizmente essa é uma realidade muito grande que tem acontecido. E você entrou nesse caminho errado porque já estava o desejo no coração, e uma outra hora que é alimentado este pecado, o pecado gera morte. E a morte espiritual veio para a vida dele, se afastou de Deus, abraçou o mundo e ficou nessa vida perdida. Agora, em 2017, você veio ter um encontro com Cristo verdadeiramente. Que circunstâncias fez você cair em si, cair numa realidade e rejeitar a prática carnal, rejeitar os prazeres mundanos e se voltar para Cristo? O que foi que eu fiz? Que situação
O que foi que ocorreu? O que aconteceu? Qual foi a causa? O que fez você se lançar em Cristo verdadeiramente? Foi que eu já estava numa situação muito difícil a respeito da droga. Porque eu tinha um relacionamento, a gente se separou, e à medida que eu me separei, que a gente se separou desse meu relacionamento, foi aí que eu me joguei muito na droga. Eu estou a testemunha que eu sempre sou uma pessoa que procuro trabalhar. E quando eu me separei, eu passei 6 meses sem trabalhar. Uma vez eu até falei pra ele, passei 6 meses sem trabalhar. Eu não queria trabalhar, eu não queria... Você vai dizer, então foi roubar. Eu não queria ir roubar, eu só queria usar droga. Sim. Só usar droga, era o meu objetivo de vida. Eu acordava de manhã, eu não me preocupava o que eu ia almoçar, que nesse tempo eu estava morando só, o que eu ia almoçar, o que eu ia jantar, o que eu ia merendar. Eu me preocupava que horas é que eu vou usar. Que horas é que vai aparecer um dinheiro para mim usar. Às vezes eu pegava de alta quantidade e ficava repartindo assim. Pegava uma quantidade alta e repartia. Usava X quantidade, separava para usar por dia. E aquela, tipo, comprava uma quantidade, estava para usar uma semana. Aí eu começava a usar tarde da noite. E aí eu separava, passava 5, 6 dias com uma certa quantidade. E eu tava uma vida muito sofrida a respeito da dependência química, das drogas. Eu creio que eu tava com depressão porque eu não queria trabalhar, não queria sair de casa, eu morava só. Eu passava de 3, 4 dias sem botar nem a cara na rua. Meu Deus. Sem botar nem a cara na rua. Só usando droga, descansando um pouco o corpo, dando cochilo, acordando, e a droga já tava ali dentro mesmo, e usar de novo. Pra ter uma ideia, hoje eu peso 78 quilos. Sim. Eu pesava na época 50, 52. Eu era 25 quilos mais magro. O pastor Eduardo chegou a testemunhar de como eu cheguei lá a primeira vez. Muito magro mesmo, muito magro mesmo. Aí foi que eu resolvi me entregar para Cristo verdadeiramente, que é só Cristo. Sim, sim. É só Cristo que tem o poder de libertar o homem. Só Cristo que tem o poder de libertar o jovem da droga, da prostituição, do crime ou de qualquer outra coisa que aprisione ele ao mundo. Sim. E foi isso. Foi através de uma escravidão mesmo nas drogas. E aí você foi, você voltou para Cristo, aí teve um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão verdadeira com Cristo. Sim, estava vivendo uma nova criatura verdadeiramente, começou a ter dons espirituais, começou a ser instrumento na mão de Deus, e foi, mas chegando em 2021, foi isso? Foi. 2021, aí de repente, o que aconteceu para você sair do caminho? Pastor, a minha queda começou porque assim, quem é da Assembleia vai se identificar que sempre no final do ano é separado as pessoas que vão ficar à frente dos departamentos. Em 2020 para 2021, 2020, eu sempre ficava à frente de algum culto e um departamento. E eu estava à frente no ano de 2020, eu me lembro que eu estava à frente da oração do meio-dia e à frente da escola bíblica dominical. Quando foi em dezembro, na minha conversa com o meu ex-pastor, e a gente chegou à conclusão. Eu cheguei à conclusão de que eu não queria assumir nenhum compromisso no ano de 2021. Que eu queria tirar um tempo para mim, queria resolver na minha mente, resolver algumas coisas pessoais, voltar a estudar. Apresentei para eles ali desculpas. Desculpas, e ali, querendo ou não, era uma estratégia do inimigo. Sim. Eu falei para ele que eu não queria ficar frente da escola bíblica dominical. E que se ele quisesse, falei assim, se ele quisesse que eu... Ali já começou a minha queda, né, a minha soberba. Se ele quisesse que eu ficasse frente da oração do meio-dia, ele tinha que diminuir os dias, porque era de segunda a sexta. Sim. Segunda a sexta. E eu falei pra ele que dava pra me ficar dia de segunda, terça e quarta. Ou segunda, quarta e sexta, 3 dias na semana. E ele não aceitou. E o que aconteceu? Eu caí. E a oração do meio-dia acontece lá até o dia de hoje, de segunda a sexta-feira. A minha queda começou aí. E depois vieram
outras consequências de que eu comecei a me afastar da igreja. Se eu me afastei da igreja, eu comecei a me aproximar de outras coisas. Sim. Que foi das minhas antigas amizades. Parou de andar segundo o Espírito e começou a andar segundo a carne. Largou Jesus, decidiu abraçar o mundo. Sim, isso mesmo. Sim. Aí tá. E Sérgio, nessa tua cegueira, digamos assim, nessa tua cegueira espiritual, Uma cegueira. nessa cegueira espiritual, você morto espiritual, você não segundo o Espírito, mas agora segundo a carne, como foi a tua experiência no mundo? Você teve momentos de passar fome, chegou momentos de você estar jogado na rua, dormir na sarjeta, teve momentos que você ali se encontrou sozinho na sã consciência e se perguntando por que isso? Chegou algum momento assim de você ter esse choque de realidade? Sim, sim. Porque quando eu recaí nas drogas no ano de 2021, eu morava só, eu estava na igreja, estava bem, então não tinha nenhum problema de eu morar só. Era até aconselhava para ter assim, ter mais tempo e disposição para Deus, né? Eu sempre estava ali sempre só, sempre tirava o tempo para estudar a Bíblia, ter um tempo de ter uma intimidade com Deus. Sim. Aí quando aconteceu isso, de eu entregar os cargos que eu estava à frente, comecei a me aproximar das antigas amizades, aí eu recaí nas drogas. Eu me lembro que foi num aniversário. Sim. Pra mim eu tava bem, eu me lembro que nesse dia, era até dia de culto, eu faltei o culto, eu ia me ir, um colega meu me convidou e disse, olha, não se preocupa que não vai ter droga, não vai ter bebida. E realmente não ia ter, foi que chegou um outro colega nosso e levou pra lá droga e bebida, e eu recaí naquele dia. Aí, como a minha vida começou a desandar, comecei a atrasar meu aluguel. No outro dia não tinha dinheiro para trabalhar. Chegou ao ponto de não ter dinheiro para comer. Aí o que aconteceu? A situação foi piorando. E eu voltei para casa de meus pais. Aí o que acontecia? Eu recaía, ia usar. Agora não tinha mais a casa para mim. E também não ia usar dentro da casa da minha mãe. Sim. O que aconteceu? Comecei a ficar na rua. Chega todo mundo se perguntar, Vega, tu nem tem jeito de que usa droga e fica aqui no meio, os moradores de rua falaram, fica aqui no meio da gente, com certeza deve ter casa, porque a droga faz isso. Tipo assim, eu não cheguei a passar meses na rua, mas de 1 ano e meio pra cá, de um ano mais ou menos pra cá, completamente foi morando na rua. Sim. Passando 6 dias na rua, aí 2 semanas em casa, recaía, passava 2, 3 dias na rua, dormindo na rua, ali pelas áreas de São Brás, Ver o Peso. E tipo, eu não cheguei a passar meses na rua, mas já dormi no papelão, já dormi na rua, já fiquei na rua assim de 2, 3, 4 dias, ficava com vergonha de voltar para casa, como teve. O senhor chegou a acompanhar, né, que a gente fica com vergonha de voltar para casa. Sim. E era isso que acontecia. Passar fome também, porque passar a noite usando droga, gasta até os últimos 50 centavos na droga. E se tiver alguma coisa que dê para vender, ainda vende, fica sem. Às vezes acontecia de eu vir sem a minha mochila de trabalho, Não sei como que é de eu isso. vir sem sapato. Já cheguei a vender sapato que minha mãe tinha acabado de tirar para me pagar. Sapato, e vendia sapato por R$30, R$20 para ir usar. Já vi, E voltava descalço para casa. Passei por essas grandes realidades. E algum desses momentos, a porta da casa dos seus pais foi fechada para você? Ou sempre permaneceu aberta? Chegou a você perceber que estavam ali desconfiados de alguma coisa que tu poderia mexer? Ou você sempre ali respeitou, lá na sua casa nunca mexeu em nada? Como foi essa tua realidade dominado na escravidão do vício? Olha, na minha primeira vez da adolescência eu lesei muito meus pais. Lesei muito mesmo, muito. Tinha uma desconfiança muito grande. A porta só não foi fechada porque, claro, pela infinita misericórdia de Deus, pelo amor deles. E terceiro também, eu creio, porque eu era menor de idade na época.
estava passando da menoridade para a maioridade, era muito novo. Creio que não foi por isso. Da segunda vez já não lesei eles tanto. Sim. Lesei a respeito tipo da minha mãe tirar algo para mim e eu não pagar, entendeu? Sim. Sobre essa segunda vez a porta não chegou a se fechar, porque eu ia sair para trabalhar e voltava 2, 3 dias depois, entendeu? Entendi. Saía para trabalhar, apurava, faturava um dinheiro e já ficava pela rua usando. Isso, já ia pra biqueira. E já voltava quando voltava sem nada. Já voltava sem nada. Sem Mas o que nada. acontecia? Voltava sem nada e alguém me arrumava o recurso para me voltar a trabalhar, que eram eles. Então dessa forma que eu lesei eles. Sim. Tipo, a minha mãe me confiando de tirar algo e eu não pagando. E a respeito, e também, tipo, eu gastando todo o meu material. Sim. Como era para trabalhar, minha família arrumava Sim. o dinheiro para me voltar a trabalhar. Tá. Para não ficar muito longo o vídeo, quero entrar aqui numa conclusão bem rápida. Sérgio, você tentou uma e tentou outra vez e você está tentando outra vez. Sim. Isso é muito importante, esse desejo de tentar, de não se entregar. Por mais que venha a luta, por mais que venha o contra-ataque, por mais que venha o desânimo, por mais que venha as setas malignas querer nos convencer que não tem jeito, não muda, para ti acabou-se, por mais que venha algo ao contrário, querer nos tirar as esperanças, mas é maravilhoso quando a pessoa não alimenta isso, mas ela continua a lutar, a tentar. Você é um bem-aventurado, você já é um vitorioso quando você está nessa persistência. E eu tenho convicção, certeza que a tua alegria hoje, ela é a alegria da tua mãe. Hoje, louvado seja Deus, me alegrei podendo ver aqui a tua família, né? Visitando você, sempre estão aqui, você não perdeu o contato, não foi rejeitado, né? As portas estão abertas, os braços estão estendidos para te abraçar, para acolher, para ajudar, mas o mais importante é você se ajudar. Louvado seja Deus. Temos estado aqui, né? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa comigo, Sérgio. Sim. Tem aprendido, meu filho? Sim, bastante coisa, muitas coisas. Isso é muito maravilhoso, poder, sempre que eu posso. Olha, eu estava contando aqui outro dia, eu fiquei muito feliz. Sérgio é um dos que estava aqui ainda bem que eu não estou debaixo da mangueira, Jesus, dessa vez. Cupuaçu. Meu Deus do céu. O manto é forte. Assim, quando eu chamo alguém, o tempo muda. E aquela ventania, vamos lá. E o Sérgio era um dos que estava aqui no próprio. Eu fiquei tão feliz em poder ver. Outra hora eu era um drogado, eu era um rejeitado, um mendigo, um nada. E eu aqui pude olhar outro dia, estava em 3 dias de oração à noite aqui com os irmãos. E só de eu ver ali, uns deitados, outros ajoelhados, outros em pé, ali orando, buscando fortalecimento, buscando ajuda, socorro em Deus. Isso é tão maravilhoso quando você hoje motivação para o bem, você incentiva para a mudança. Isso é tão maravilhoso. Então eu me alegrei muito nessa questão, que vocês possam pegar, sempre que eu procuro, não só o Sérgio, como os demais, está aconselhando. Sempre que eu estou aqui em Belém, que eu não estou fazendo viagem missionária, eu estou direto aqui, né, Serginho? Fazendo missão também. Eu sempre estou aqui dentro do projeto. Eu passo o dia aqui, eu tomo café com eles, eu almoço com eles. Eu deixo, às vezes eu nem deixo, vão deitar, eu fico lá sentado na cadeira, né, Serginho? Eu fico lá fora sentado, para eles descansar, se levantar. Mas pode estar presente aqui com eles. Não sou de ficar dentro de casa, não sou caseiro. Prefiro estar aqui com eles no apoio, incentivando, ajudando, aconselhando, orientando. Isso é maravilhoso. Então, o que você tem a dizer, Sérgio, primeiramente? O que você olha e o que você vê, o sentimento que seus pais estão no dia de hoje em ver você nessa busca de mudança? De felicidade. Eu creio que eles nas drogas não são felizes. De felicidade e gratidão a Deus por esta porta. Maravilhoso. E uma pergunta que não quer calar. Você, aqui dentro do projeto, você tem projetos de vida? Tenho sim.
A gente sempre é aconselhado aqui, né, pelas pessoas que estão à frente, o senhor e o pastor Eduardo, o pastor Mike, que aqui é o nosso lar temporário. E quando a gente ouve isso, que aqui é o nosso lar temporário, a gente está se recuperando das drogas. A gente também aqui não é somente tratado das drogas, aqui também é tratado o nosso caráter, a mentira, como tem um ditado que diz, né? A droga é só a cereja do bolo. Exatamente. A droga é só a cereja do bolo. Que é tratado sobre a gente ser uma pessoa de caráter, ser honesto, ser verdadeiro, ser humilde e outras coisas. Sim, e sempre é falado, né, que nós temos que ter um objetivo de vida, porque aqui é nosso lar temporário. Sim. Objetivo de fazer um curso, de voltar a estudar. Um desejo no meu coração que eu tive foi de terminar meus estudos, que eu não terminei. Eu tenho vontade de terminar meus estudos, quem sabe até fazer uma faculdade e outros objetivos pessoais. Glória a Deus. Pessoal, o Sérgio, eu sou muito observador. Eu acho que alguns deles ficam catando ali como é que eu sou, o meu jeito de trabalhar. Eu fico aqui na minha, eu sento ali na cadeirinha, estou com o celular ali na mão, fazendo algumas coisas virtualmente, mas eu estou atento a cada passo de cada um deles, cada movimento eu estou atento. Eu observo muito. Na hora certa eu chamo em particular, eu quero conversar contigo, viu? Ó, eu quero falar com você, viu? Hoje não me escapa. Sempre eu chego ali, estou conversando com eles. E uma qualidade do Sérgio, é um menino muito inteligente ele. Ele é um menino muito inteligente, mas ele não tem usado essa inteligência para crescer, para progredir. O Sérgio tem perdido para a droga. Ele estava perdendo, né? Vamos falar profetizando. Ele estava. Eu oro e quero profetizar na vida dele que ele tenha despertado-se para a vida, que ele tenha tomado o verdadeiro choque de realidade, que ele tenha caído em si e agarrar essa porta aberta, essa oportunidade e não deixar mais escapar, mas aproveitar. Ele está apenas com 27 anos, tem muito para viver, para recomeçar e ter o potencial dele. Então, louvado seja Deus, ele vai já se arrumar que ele tem que ir para a igreja. E só para finalizar esse vídeo aqui, eu quero que você deixe um recado aqui, Serginho, para essas mães, para esses pais, para esses adolescentes. Qual o recado que você dá para essa mãe, para esse pai que talvez esteja com algum filho com problema nas drogas? Qual o recado que você deixa para esse adolescente, para esse jovem que talvez está querendo se envolver com as coisas do mundo, talvez está com curiosidade, talvez está alimentando o desejo de descobrir coisas novas? O que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é, primeiro, para não desistirem, porque nada deixa assim uma pessoa, creio que quando a pessoa está nas drogas, muitas vezes o que faz ela se jogar mesmo ao ponto de desistir, de chegar para ela e perguntar: tu quer parar de usar droga? Ela dizer: não, eu não quero parar de usar droga. Muitas vezes é o abandono da família, o abandono dos parentes. Então não desistam. Não desista do seu filho, do seu sobrinho, do seu irmão. E também tenha fé em Deus. Apresente a Deus que a oração ainda funciona e vai continuar funcionando. Eu estou aqui com fruto da oração do meu pai e da minha mãe. Glória a Deus. E se ele não tiver força de procurar ajuda, apresente para ele ajuda. Tem esta porta aqui, o Centro de Recuperação, uma nova história, entendeu? Que pode ser a porta que Deus abriu para essa pessoa que está nas drogas. Para quem é daqui do Pará. Sim. Né? Também tem outros estados por aí que aqui esse vídeo ele vai ser assistido tanto no Brasil como fora do Brasil, mas aonde você reside também, existe também portas como essa aberta. Portas sérias como essa. Exatamente. Entendeu? E é isso, não desista, não tenha fé em Deus, apresente a Deus e não abandone. Não abandone. Claro que vai ter momentos que o familiar vai estar demais mesmo na situação e você vai ter que impor alguns limites. Sim. Impõe os limites, mas não desista. Amém, pessoal, a chuva chegou, a gente vai ter que correr, tá bom? O monte é forte. Aí você viu uma pessoa que está lutando, que está correndo atrás, está recomeçando, e eu creio nessa vida transformada, e eu creio esse dom sendo ativado para continuar sendo instrumento na mão de Deus, para glorificar a Deus.
mais um milagre. Profetizamos assim na vida dele, em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe essa vida e até o próximo vídeo.